Em uma tarde ensolarada de verão em Lisboa, Miguel saiu de casa correndo, o coração acelerado como se estivesse fugindo de um fantasma. Ele havia acabado de discutir feio com o pai, que o acusara de ser diferente demais para a família tradicional. Mas o choque veio quando, ao pular na piscina do vizinho para se refrescar, sentiu um braço roçando o seu debaixo d'água, e ao virar o rosto, viu os olhos de João fixos nos seus, cheios de um desejo que Miguel nunca imaginara possível. Miguel congelou, a água fresca contrastando com o calor que subia pelo seu corpo. João, o vizinho que ele conhecia desde criança, sorriu de forma tímida, mas decidida, como se aquele toque fosse o início de algo inevitável. Desculpa, Miguel, mas eu não aguento mais fingir, sussurrou João, a voz baixa para não ser ouvida pelos outros na casa ao lado. Miguel retraiu o braço instintivamente, mas seu coração batia descompassado, uma mistura de pânico e excitação que ele lutava para reprimir há anos. Naquele momento, a vida de Miguel virou de cabeça para baixo. Ele sempre soubera que era gay, mas em uma família católica conservadora de Alfama, onde as tradições pesavam como âncoras, admitir isso seria como declarar guerra. Seu pai, um pescador aposentado, idolatrava a imagem do filho como o herdeiro perfeito, forte, heterossexual, pronto para casar e continuar a linhagem. A mãe, devota fervorosa, rezava todas as noites pela salvação da família. Miguel, aos 25 anos, trabalhava como professor de história em uma escola secundária, onde via alunos lutando com suas identidades, mas ele mesmo se escondia atrás de uma máscara de normalidade. João, por outro lado, era o oposto. Aos 27, ele era um artista gráfico freelancer, vivendo sozinho na casa herdada dos pais, que haviam se mudado para o Algarve. Ele era abertamente gay entre amigos, mas discreto no bairro, sabendo que os olhares julgadores podiam virar fofocas venenosas. Convidar Miguel para nadar fora uma desculpa para se aproximar, ele observava o vizinho há meses, notando os olhares furtivos, as hesitações. Aquele toque na piscina era um risco calculado, mas agora, vendo o pânico nos olhos de Miguel, João se perguntou se havia ido longe demais. Miguel saiu da água apressado, enrolando-se na toalha como se pudesse esconder o turbilhão interior. Isso não pode acontecer, João. Minha família. Eles me matariam, murmurou ele, vestindo a camisa com mãos trêmulas. João nadou até a borda, apoiando os braços musculosos na borda de azulejos. Eu sei dos riscos, Miguel. Mas e se a gente tentasse? Aqui em Lisboa, as coisas estão mudando. Há orgulho, há apoio. Miguel balançou a cabeça, o conflito rasgando-o por dentro. Ele queria acreditar, mas o medo era maior. Naquela noite, deitado na cama, Miguel não conseguia dormir. As imagens do toque de João repetiam-se em sua mente, misturadas com as palavras duras do pai mais cedo: você precisa arrumar uma namorada, filho. Pare de ser tão solitário. Ele se sentia traído pelo próprio corpo, que reagia a algo que a sociedade rotulava como errado. No dia seguinte, evitou João, mas o vizinho não desistiu. Uma mensagem no celular: vamos conversar. Só isso. Miguel deletou, mas o arrependimento veio rápido. Dias se passaram em tensão. Miguel mergulhou no trabalho, corrigindo provas até altas horas, tentando esquecer. Mas em uma feira de rua no bairro Alto, eles se esbarraram por acaso. João carregava sacolas de frutas, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Ei, vizinho. Quero uma maçã. Miguel hesitou, mas aceitou, e eles caminharam juntos. A conversa fluiu natural, sobre o Tejo, o fado, a vida na cidade. Pela primeira vez, Miguel se sentiu visto, não julgado. Mas o conflito interno crescia. Em casa, o pai anunciara que arranjara um encontro para ele com a filha de um amigo, Sofia, uma jovem advogada perfeita para você. Miguel assentiu, mas por dentro, gritava. Ele marcou um café com João, dizendo a si mesmo que era para encerrar o assunto. No café da Praça do Comércio, sob o sol poente, João abriu o jogo: eu me apaixonei por você, Miguel. Desde que te vi ajudando a velha senhora com as compras no ano passado. Você é gentil, inteligente. Mas preso. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. E se eu não puder escapar dessa prisão? A decisão veio em um impulso. Eles se beijaram ali, escondidos atrás de uma coluna, o mundo girando ao redor.
Mas ao voltar para casa, Miguel encontrou o pai esperando, com o celular na mão. Quem é esse João que te manda mensagens? O pânico subiu. Miguel mentiu, só um amigo. Mas o pai franziu a testa, desconfiado. Aquela noite, Miguel sonhou com rejeição, com ruas vazias onde ele vagava sozinho. O alto-trão começava a ser mar. João, empolgado, planejava um fim de semana no Sintra, longe dos olhares. Miguel aceitou, mas com o coração dividido. No trem para Sintra, eles conversaram sobre sonhos. João queria expor suas artes sobre a identidade queer. Miguel sonhava em escrever um livro sobre história LGBT em Portugal. Pela primeira vez, Miguel se sentiu livre. Mas ao chegar, uma ligação da mãe. Seu pai está estranho, filho. Ele comentou algo sobre você e o vizinho. O medo voltou. Em Sintra, no castelo, eles caminharam de mãos dadas, escondidos dos turistas. O beijo no topo da colina foi intenso, cheio de promessas. Mas de volta a Lisboa, a realidade bateu. Sofia apareceu no jantar familiar, arranjado pelo pai. Miguel fingiu interesse, mas seus pensamentos estavam em João. Sofia percebeu, você parece distante. Ele sorriu forçado, mas por dentro, o conflito o consumia. A tensão escalava. Miguel começou a evitar João, mas o desejo era mais forte. Eles se encontravam em segredo, em parques à noite, onde trocavam confissões. Eu não aguento mais essa vida dupla, disse Miguel uma vez, chorando no ombro de João. Minha família é tudo para mim. João entendia, ele havia perdido amigos ao se assumir, mas ganhara liberdade. Você precisa escolher, Miguel. Ou vive mentindo, ou enfrenta a verdade. O pai de Miguel, suspeitando, começou a vigiar. Ele viu os dois conversando na rua e confrontou o filho. Esse João é um desses. Desviados? Fique longe dele. Miguel negou, mas o pai insistiu. Nossa família tem valores. Se você for como ele, melhor sair de casa. As palavras cortaram como faca. Miguel sentiu o peso da tradição católica, as missas dominicais onde o padre pregava contra o pecado moderno. João, sentindo a hesitação de Miguel, pressionou, vamos contar para alguém. Comece com um amigo. Miguel escolheu o melhor amigo, Pedro, um colega de trabalho. Pedro reagiu bem. Ei, cara, amor é amor. Em Portugal, desde 2010, é legal. Mas a notícia vazou. Um primo ouviu e contou ao pai. O confronto veio em um jantar familiar explosivo. O que é isso que ouvi sobre você e o vizinho? Berrou o pai, batendo na mesa. A mãe chorava, meu Deus, filho, isso é uma fase. Miguel, tremendo, admitiu, pai, eu amo o João. O pai levantou-se, rosto vermelho, saia daqui. Você não é mais meu filho. Miguel saiu correndo, as lágrimas borrando a visão. Ele foi para a casa de João, que o abraçou, vamos superar isso juntos. Mas a rejeição doeu profundo. Miguel perdeu o sono, o apetite. No trabalho, boatos se espalharam, alunos cochichavam, professores olhavam torto. A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava preconceitos em bairros tradicionais. Miguel questionava, e se eu estiver errado? E se isso destruir tudo? João tentava apoiar, mas tinha seus próprios demónios. Ele havia sido traído por um ex-namorado que o deixara por medo de assumir. Não me abandone, Miguel, implorou. Mas Miguel, pressionado, cometeu um erro, encontrou Sofia novamente, fingindo um date para acalmar a família. João descobriu por uma foto no Instagram e confrontou, você me traiu. Miguel negou, foi só para disfarçar. Mas a confiança rachou. O conflito moral pesava. Miguel viajava para o Porto, sozinho, para refletir. Lá, em uma manifestação LGBT, viu casais felizes, famílias apoiando. Isso o inspirou, mas ao voltar, encontrou a mãe doente, estressada pela briga. Você causou isso? Acusou o pai. Miguel se sentiu culpado, questionando se o amor valia o preço. Eles reataram, mas com tensão. João propôs morarem juntos, mas Miguel hesitava. Uma noite, em uma festa no Chiado, um amigo bêbado de João flertou com Miguel, e João,
ciumento, brigou. Você não confia em mim, gritou Miguel. A briga escalou, e eles se separaram temporariamente. Miguel voltou para casa, pedindo perdão ao pai. Eu vou tentar mudar, mentiu. O pai aceitou, mas impôs condições, terapia de conversão, que Miguel fingiu aceitar. Por dentro, ele morria. João, magoado, viajou para o Algarve, deixando Miguel sozinho com suas escolhas. O alto-trão se aproximava. Miguel, na terapia, ouviu mentiras sobre cura, mas resistiu. Ele ligou para João: eu preciso de você. Mas João, ferido, demorou a responder. A separação durou semanas, um vazio que consumia Miguel. Ele trabalhava mecanicamente, evitando olhares no bairro. A mãe, melhorando, implorava: filho, volta a ser como antes. Mas Miguel sabia que antes era uma mentira. Ele pesquisava sobre direitos LGBT em Portugal, lendo sobre o casamento igualitário, mas o medo persistia. João, no Algarve, refletia. Ele encontrou um velho amigo que o aconselhou: se ele não assume, deixe ir. Mas o amor era forte. Ele voltou a Lisboa, marcando um encontro com Miguel no mirador da Senhora do Monte. Lá, sob as luzes da cidade, eles se reconciliaram. Eu errei, mas vamos lutar juntos, disse João. Mas a família de Miguel não desistia. O pai, descobrindo a reconciliação, cortou o apoio financeiro. Miguel, endividado, aceitou um segundo emprego. O estresse afetava o relacionamento, discussões sobre o futuro viravam brigas. Você quer filhos? Uma vida normal, perguntava Miguel. João respondia: normal é o que a gente faz ser. Uma traição veio de onde menos esperavam. Pedro, o amigo, por ciúmes profissionais, espalhou rumores na escola, levando a uma investigação. Miguel foi chamado pelo diretor: sua vida pessoal afeta o trabalho. Ele defendeu-se, mas o dano estava feito. Alunos o evitavam, pais reclamavam. João, furioso, confrontou Pedro: você o traiu. Pedro admitiu: ele mudou desde que te conheceu. A amizade acabou, mas Miguel se sentiu mais isolado. Ele questionava a moral: vale a pena lutar contra todos? Em uma manifestação no Rossio, eles foram juntos, segurando bandeiras. Pela primeira vez, Miguel se sentiu parte de algo maior. Mas um familiar os viu e contou ao pai. O confronto final em casa, o pai, com amigos conservadores, tentou uma intervenção. Isso é doença, gritavam. Miguel rebateu: é amor. Ele saiu, levando poucas coisas. Agora morando com João, a vida era dura. Contas, preconceitos no trabalho. Mas o amor crescia. Eles planejavam casar, mas o pai de Miguel sofreu um infarto. No hospital, a mãe suplicou: venha, mas sozinho. Miguel foi, mas mentiu sobre João. O pai, fraco, disse: eu te amo, mas não aceito isso. Miguel chorou: então perca seu filho. A decisão rasgava. Miguel escolheu João, mas o preço era alto: família distante, amigos perdidos. João apoiava, mas tinha dúvidas: e se eu não for suficiente? O relacionamento amadurecia em meio ao caos. Miguel e João viajaram para Madeira, buscando paz. Lá, em praias isoladas, eles conversaram sobre sonhos. Miguel escreveu seu livro, João expôs artes. Mas de volta, a sociedade batia. Um ataque homofóbico em uma rua, insultos, empurrões. João defendeu, mas saiu machucado. Veja o que isso causa, disse Miguel, culpado. João rebateu: não é nossa culpa, é deles. Mas o trauma Lingered. Miguel considerou emigrar para o Brasil, onde parentes distantes viviam. João hesitou: Portugal é nossa casa. O conflito interno de Miguel Pique, lealdade à família versus amor. Uma reviravolta, a mãe ligou, querendo reconciliação. Seu pai está mudando. Miguel foi, levando João escondido. No encontro, a mãe chorou: eu aceito, mas devagar. O pai grunhiu, mas não expulsou. Um pequeno passo. Mas a traição veio de João. Pressionado por um cliente rico,
ele aceitou um job que exigia viajar meses. É pela nossa estabilidade, justificou. Miguel sentiu abandonado. Você me deixa quando mais preciso. A briga escalou, João partiu zangado. Sozinho, Miguel enfrentou depressão. Ele procurou terapia real, não conversão. O terapeuta ajudou, suas escolhas definem você. Miguel reconectou com a família, mas sem João, sentia vazio. João, no exterior, arrependeu-se. Ele voltou cedo, surpreendendo Miguel. Eu errei. Vamos casar. A proposta veio em um jantar romântico. Miguel aceitou, mas com condições, transparência total. O planejamento do casamento trouxe alegria, mas conflitos. Família de Miguel relutante, amigos de João animados. Um primo sabotou, espalhando mentiras online. Miguel confrontou, por quê? O primo, por tradição. Miguel cortou laços. O dia do casamento aproximava, mas o pai adoeceu novamente. Venha sem ele, pediu a mãe. Miguel recusou, ou ambos, ou nenhum. O pai cedeu, aparecendo na cerimônia, rígido mas presente. O casamento foi simples, em uma capela em Belém. Amigos aplaudiram, família observava. O pai, no final, apertou a mão de João, cuide dele. Um milagre pequeno. Mas a lua de mel em Porto trouxe paz temporária. De volta, desafios sociais. No trabalho, Miguel foi promovido, mas enfrentou discriminação sutil. João perdeu um cliente conservador. Eles lutavam, mas juntos. Uma crise, João recebeu oferta de emprego em Espanha. É melhor salário, disse. Miguel, e nós? A decisão dividia. Miguel, temendo perda, considerou terminar. Talvez não sejamos certos. Mas uma conversa profunda mudou. Eu pago o preço por você, disse João, recusando a oferta. Miguel, tocado, prometeu mais esforço com a família. O pai, melhorando, convidou para jantar. Lá, discussões sobre netos, adotem, sugeriu a mãe, surpreendendo. O pai resmungou, mas aceitou. Progresso lento. Mas uma traição final, um ex de João reapareceu, tentando seduzir. João rejeitou, mas Miguel descobriu mensagens antigas. Você mentiu. A confiança abalada levou à separação temporária. Miguel voltou para a casa dos pais, refletindo. O pai, agora mais sábio, amor exige sacrifício. Miguel percebeu, ele havia sacrificado demais. Ele procurou João, vamos tentar de novo, mas honestos. João concordou. Eles reconstruíram, mais fortes. Anos passaram, o amor resistiu. Miguel publicou seu livro, ajudando outros. João expôs internacionalmente. A família aceitou plenamente, netos adotados vieram. Mas reflexões permaneciam. Miguel questionava as escolhas passadas, as mentiras, as brigas. Valeu o preço. Sim, mas com cicatrizes. A sociedade mudava, mas preconceitos linger. Eles advogavam por direitos, enfrentando opositores. No final, em uma noite estrelada no Tejo, Miguel e João sentaram, mãos entrelaçadas. Nós vencemos, disse João. Miguel sorriu, mas pensou nas perdas. E você, leitor? Acredita que amar contra as normas sempre vale o sacrifício, ou às vezes o preço é alto demais para pagar?